Estudos recentes sobre a Amazônia mostram que as áreas de conservação ambiental já desmatadas são mais vulneráveis a proteções estaduais e federal. E o desmatamento na região pode estar perto de atingir um nível irreversível. Bom, para falar sobre essas questões, eu recebo agora a especialista do Greenpeace, a Cristiane Mazetti. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Felipe. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Bom, são estudos aí que foram feitos recentemente por universidades aí dos Estados Unidos, institutos americanos. Quer dizer que essas áreas, então, que já estão desmatadas lá na região da Amazônia, elas estão mais vulneráveis, correm mais risco de perder proteções legais que as demais? Explica pra gente um pouquinho o que isso quer dizer. Foi isso que mostrou esse estudo e é isso que a gente vê na prática. Então, muitas áreas, elas são criadas, elas ganham esse status de áreas protegidas, então parques nacionais, reservas extrativistas, áreas de proteção, elas ganham esse status e algumas vezes elas não são bem implementadas e aí tem algumas atividades ilegais que acontecem dentro desses territórios, como por exemplo o desmatamento ilegal, a retirada de madeira ilegal. E começam os pedidos e as pressões para que essas áreas sejam reduzidas. E aí, como mostrou o estudo, muitas vezes essas áreas que já estão desmatadas, os governos observam e falam, bom, já foi desmatado, então vamos reduzir. E isso é completamente errado, porque o que acontece? Ele dá um sinal verde para que outras áreas que deveriam ficar protegidas sejam também invadidas e palco para atividades ilegais, para depois conseguirem obter aí a redução da proteção. Bom, e tem um outro dado também, de um outro estudo, que mostra que a gente está perto aí de chegar num estado aí de desmatamento irreversível. O que isso quer dizer? Explica pra gente também. Isso quer dizer que a gente já desmatou por volta de 19% da área da Amazônia. E o que esse estudo recente mostrou é que a gente está muito próximo desse ponto de não retorno, que pode ser algo em torno quando a Amazônia atingir 20% do desmatamento. E esse ponto de retorno, o que significa, Felipe? Significa que a Amazônia ela começa a migrar para um outro equilíbrio que já não é mais o de uma floresta tropical. Poderia ser um equilíbrio muito mais parecido com savana. E esse novo equilíbrio certamente não vai trazer os mesmos serviços ambientais que a Amazônia hoje traz, como, por exemplo, o papel na geração de chuvas que irrigam boa parte do país, região centro-sul do país, por exemplo. Bom, diante desses dados alarmantes, o que pode ser feito? Há algo que esteja sendo feito para reverter essa situação? As ações que precisam ser tomadas para acabar com o desmatamento na Amazônia, elas já estão aí, elas existem, e o Brasil teve uma experiência muito boa com a redução do desmatamento de 2005 até 2012. Então, naquele momento, foram implementadas várias ações para reduzir o desmatamento, sejam ações de fiscalização do desmatamento que estava ocorrendo ilegalmente, seja a criação de áreas protegidas e também compromissos de mercado, não querendo mais contaminar suas cadeias com o desmatamento. Então, por exemplo, frigoríficos, empresas que compram soja, começando a negar produtos que vinham dessas áreas desmatadas. Todos esses esforços chegaram numa redução significativa do desmatamento por cerca de 70%. No entanto, nos últimos anos, essas políticas elas perderam prioridade, mas elas estão aí. Então, por exemplo, hoje existem 70 milhões de hectares de áreas não destinadas na Amazônia, ou seja, são áreas que não são propriedades particulares, não são unidades de conservação, áreas protegidas, estão ali à mercê de novas invasões, de grilagem. Então, essas áreas, por exemplo, poderiam ser transformadas em áreas protegidas. Um outro caminho que seria possível é colocar mais fiscalização nos desmatamentos. A maioria do desmatamento que ocorre na Amazônia é ilegal. E aí, não falando só do desmatamento ilegal, mas também do desmatamento legal. A gente sabe que já existem áreas abertas em quantidade suficiente na Amazônia e no Brasil para hospedar a produção agrícola, agropecuária. Não é necessária a abertura de novas áreas. Então, para se ter uma ideia, só na Amazônia são 10 milhões de hectares de pastagens subutilizadas. Então, não tem mais uma necessidade de seguir desmatando floresta e prejudicando serviços ambientais importantes para toda a sociedade. Bom, o que acontece também é que os empresários políticos acabam utilizando a Amazônia como moeda de troca, é isso? No último ano, em 2017, principalmente, para se manter no poder e conduzir algumas reformas, Michel Temer fez algumas parcerias com a bancada ruralista, que é bem numerosa no Congresso Nacional,
para aprovar algumas propostas e, em troca, colocar a proteção ambiental e a proteção da Amazônia em xeque. Então, a gente começou esse pedaço falando das áreas protegidas que estão ameaçadas. Então, uma das propostas que foi colocada em pauta no ano passado e continua no Congresso é a redução de uma das florestas nacionais no Pará, que alegam que essa área já tinha sido ocupada anteriormente da sua criação, mas, na verdade, houve muita invasão depois da sua criação e agora existe aí um pedido para reduzir essa área protegida. Também outras propostas, como, por exemplo, a flexibilização do licenciamento ambiental, estão em pauta e isso vai gerar, se aprovado um licenciamento ruim, vai gerar impactos muito negativos para a proteção ambiental, pode facilitar com que outras tragédias como o de Mariana aconteçam e também que obras de infraestrutura tenham um caminho muito mais fácil de acontecer, o que várias vezes leva a mais desmatamento e impactos para comunidades locais. Bom, no ano passado você esteve na Alemanha, né, para apresentar um relatório que se chama Desmatamento Zero na Amazônia. Como e por que chegar lá? Você afirmou que zerar o desmatamento na região é possível e também relativamente fácil de fazer? Isso Como mesmo. assim? Esse relatório ele é fruto de um trabalho de 8 organizações não governamentais e a gente sugere uma série de ações, como eu já disse, são ações que não são necessariamente novas, são ações de que em algum momento elas já foram implementadas e agora elas precisam ganhar mais força. Então, dividimos em ações a serem tomadas por governos federais e estaduais, então como, por exemplo, aumentar a fiscalização e a eficácia da fiscalização, criar novas áreas protegidas, ações a serem tomadas também pelo setor privado. Então, o setor privado tem que fechar as portas para os produtos que vêm de desmatamento e dessa maneira, no campo também, as pessoas param de desmatar porque sabem que aquele produto não vai ter entrada. Exatamente. Então, são diversas ações que já foram exercidas em algum momento e podem levar ao desmatamento zero num curto prazo, se tomadas com eficácia. Tomara, tá certo. Queria agradecer a participação da Cristiane Mazetti, que é especialista do Greenpeace, conversando aqui com a gente um pouquinho sobre esses estudos recentes aí que mostram que a Amazônia, as áreas de conservação ambiental já desmatadas, estão vulneráveis a proteções tanto estaduais quanto do poder federal. Obrigado, Cristiane, pela entrevista. Felipe.